Imagine só, o movimento pela liberdade finalmente ganha espaço em nossas discussões, e agora temos a chance de analisar a fundo essa aproximação. Boa tarde. O que você acha dessa ideia? Por que ela poderia se concretizar, na sua visão? Quais seriam os impactos reais e como deveríamos lidar com eles? Estamos falando de um avanço nas relações, mas com uma sequência clara de eventos como o contato recente com Alexander Lukashenko. Nos últimos 6 meses já houve resultados tangíveis, como a libertação de prisioneiros políticos, ou reféns, como preferem chamar os Estados Unidos. Mas por que insistem em usar termos tão carregados? E há ainda um lado oculto, talvez ainda mais relevante para Washington, a possibilidade de abrir um canal direto de comunicação com o Kremlin. Afinal, Lukashenko é um dos poucos aliados próximos de Putin, e tentar entender, se não influenciar, o que se passa na mente do líder russo é uma oportunidade que os americanos não podem ignorar. Agora vamos falar sobre as negociações que se anunciam. Lukashenko já sinalizou disposição para receber uma delegação dos Estados Unidos, e fontes oficiais bielorrussas confirmam que o encontro pode acontecer em breve. Um dos pontos centrais? A crise na fronteira com a Lituânia. O regime de Minsk acusa as sanções de terem paralisado o comércio naquela região, cortando o fluxo de mercadorias essenciais para a Europa. E não para por aí, o ditador deixou claro que discutirá a questão com os americanos, buscando envolver Washington nas tratativas com Vilnius e outros parceiros. Mas o que realmente está em jogo aqui? Lukashenko não age por altruísmo. Seu verdadeiro objetivo é reabrir o corredor logístico para exportar potássio, um fertilizante crucial que antes escoava pelo porto lituano de Klaipėda. Com a rota fechada, a Bielorrússia amarga prejuízos bilionários. A Lituânia, porém, mantém uma postura firme, não cederá às pressões enquanto o regime não mudar sua conduta. Para Vilnius, flexibilizar as sanções seria financiar a máquina repressiva de Lukashenko, que continua prendendo dissidentes em ritmo acelerado, para cada um libertado, 2 novos são detidos. E não se engane, o apoio de Minsk à guerra na Ucrânia permanece inalterado. Lukashenko pode até receber os americanos de braços abertos, tentando se apresentar como um interlocutor relevante, mas dificilmente haverá avanços reais. As sanções só serão revistas se houver mudanças concretas em sua política, e não apenas gestos vazios. A repressão interna e o alinhamento com Moscou seguem como obstáculos intransponíveis. Mas e se olharmos pelo prisma da política americana? Para Trump, qualquer sinal de progresso, mesmo que mínimo, é valioso. A libertação de cerca de 50 reféns poderia ser apresentada como uma vitória humanitária, um trunfo em meio à estagnação diplomática. Afinal, se não há como frear a guerra ou conter Putin, pequenos ganhos servem para mostrar ação. Outro ponto crítico é a crise migratória na fronteira com a Lituânia. Há anos, o regime bielorrusso orquestra ataques híbridos, incentivando fluxos de migrantes para desestabilizar a região. Recentemente, a situação escalou com o lançamento de balões não identificados, alguns carregando drones que invadiram o espaço aéreo lituano. Um deles chegou a ser interceptado a apenas 30 quilômetros de Vilnius, gerando alerta máximo: um acidente poderia ter consequências catastróficas. É impossível acreditar que essas operações ocorram sem o aval das autoridades bielorrussas. Enquanto isso, centenas de caminhões seguem retidos na Bielorrússia, impedidos de cruzar a fronteira. A Lituânia está disposta a recebê-los, mas Lukashenko insiste em impor taxas abusivas, usando-os como moeda de troca. Tudo indica que a tensão se manterá até as negociações com os Estados Unidos, mas Vilnius já deixou claro, não aceitará chantagens. A ministra das Relações Exteriores chegou a sugerir que a delegação americana aborde esses temas com urgência. No fim das contas, Lukashenko joga suas cartas com um único objetivo: sobreviver. Ele pode até oferecer concessões pontuais como a libertação de prisioneiros, mas não abrirá mão do poder ou de seu apoio à Rússia. Para os Estados Unidos, o desafio é não cair na armadilha de legitimar um regime que continua sendo uma ameaça à estabilidade europeia. A pergunta que fica é: até onde Washington está disposto a ir para obter resultados, mesmo que limitados, em um tabuleiro tão complexo, com a seriedade necessária? A suspensão das sanções contra a Belavia, por exemplo, só faz sentido se houver envolvimento europeu. Caso contrário, o espaço aéreo dos países vizinhos continuará fechado para voos bielorrussos, e poucos estarão dispostos a arriscar parcerias comerciais sob o risco de novas retaliações. Mais do que isso, Minsk poderia se tornar não apenas uma rota alternativa para o tráfego aéreo russo, mas também um intermediário comercial crucial para Moscou, uma oportunidade que Lukashenko certamente não deixará passar.
São esses detalhes concretos, mesmo que mínimos, que importam. Até mesmo o simples gesto de uma delegação americana visitar Minsk já seria um sinal simbólico poderoso, especialmente para um regime que vive em completo isolamento moral e político. Nenhum líder europeu ou democrático ousa sentar-se à mesa com Lukashenko, e sua presença em qualquer fórum internacional é recebida com repúdio. Para ele, no entanto, até mesmo migalhas de atenção são vitais. O problema é que, enquanto o mundo ignora, Lukashenko se entedia. Com a economia estagnada e a sociedade sob controle, ele precisa de movimento, qualquer movimento, para justificar sua permanência no poder. E é aí que entram as jogadas de segurança. As ameaças de deslocamento de armas nucleares, os exercícios militares constantes, até mesmo os balões espiões violando o espaço aéreo da União Europeia. Tudo isso serve a um propósito duplo. De um lado, é uma forma de elevar a temperatura da crise, mantendo a Bielorrússia no radar internacional e forçando o Ocidente a negociar. De outro, Lukashenko acredita que, ao brandir a carta nuclear, está construindo um escudo. Afinal, se a Rússia o apoia na guerra contra a Ucrânia, Minsk se torna um alvo legítimo. E se ataques ucranianos ou ocidentais atingirem seu território, ele quer garantir que o preço da retaliação seja alto demais para ser pago. Mas será que essa estratégia funciona? Até agora, as ameaças de armas nucleares permanecem no campo da retórica. Não há provas concretas de que ogivas tenham sido efetivamente transferidas para a Bielorrússia, apesar dos 2 anos de especulações. O que existe, sim, é uma escalada calculada, uma tentativa de forçar o Ocidente a levar Lukashenko a sério, nem que seja para contê-lo. O Kremlin, por sua vez, observa tudo com interesse, mas sem pressa. Putin não precisa de resultados imediatos, basta que a Bielorrússia continue sendo uma peça útil no xadrez geopolítico, um ponto de pressão constante contra a Ucrânia e a OTAN. E é nesse contexto que a aproximação dos Estados Unidos com Minsk ganha relevância. Para Washington, o desafio é claro: como explorar as fissuras no relacionamento entre Lukashenko e Moscou sem fortalecer um ditador que já provou ser um aliado incondicional da Rússia? A resposta pode estar justamente em oferecer alternativas, ainda que limitadas. Lukashenko sabe que sua dependência do Kremlin é sufocante. Nos últimos 5 anos, a economia bielorrussa foi estrangulada, a autonomia política evaporou, e a margem de manobra militar se reduziu a quase zero. Qualquer sinal de que há um caminho fora da órbita russa, por mais tênue que seja, será agarrado com unhas e dentes. Não se trata de ingenuidade. Lukashenko não está buscando uma aliança com o Ocidente, ele quer sobreviver. E para isso está disposto a jogar com qualquer carta que tenha em mãos. Se os Estados Unidos conseguirem criar um canal de diálogo, mesmo que indireto, isso já seria uma vitória tática. Afinal, cada concessão arrancada de Minsk é um golpe na estratégia russa de isolamento da Ucrânia. Mas é preciso cautela. Lukashenko não é um parceiro confiável, e qualquer passo em falso pode ser explorado por Putin para consolidar ainda mais seu controle sobre a região. No fim das contas, o jogo é de equilíbrios delicados. A Bielorrússia é um peão, mas um peão que pode mudar o rumo da partida. Para o Ocidente, a questão não é apenas como conter Lukashenko, mas como evitar que ele se torne um instrumento ainda mais perigoso nas mãos do Kremlin. E nesse tabuleiro, cada movimento conta.